Olá, escorpiano! Olá, escorpiana! Tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Eu sou o Bruno. Se é a sua primeira vez aqui, fique muito à vontade. Hoje a gente vai fazer uma leitura para vocês, uma leitura coletiva, não vai ressoar com todo mundo. Pegue, portanto, apenas aquilo que ressoar com o seu momento. Combinado assim? Bora lá, vamos entender? Vamos pegar aqui uma mensagem inicial, agradecer aos nossos mentores, aos nossos guias espirituais, que nos dê a permissão para trazer a mensagem que se faça necessária nesse momento. Gratidão infinita. Bora lá, vamos tirar uma carta aqui para a gente ver qual é a energia geral para esse momento, para os próximos dias. Vieram duas cartas. Vou aceitar. Bora lá. No fundo do deck, a gente começa com limpando o passado. Essa carta de limpando o passado, ela traz muito uma questão do seguinte, da gente colocando cada coisa no lugar. Quando eu falo de limpar o passado, não é simplesmente deixar o passado no passado, tá? É olhar para o passado e conseguir organizar ele. É olhar para o passado e entender o que foi aprendido com todas as situações que passaram, com todas as pessoas que passaram pela nossa vida, com todas as relações profissionais que passaram pela nossa vida, com todas as experiências e versões de nós mesmos que nos trouxeram até aqui, mas que precisam ser entendidas, entende? Muitas vezes a gente deixa o passado no passado e simplesmente esconde ele lá, digamos assim. E essa carta de limpando o passado, como que você vai limpar uma coisa que você não sabe o que tem? Por exemplo, eu vou limpar o meu guarda-roupa. Como que eu vou limpar o meu guarda-roupa se eu não sei o que tem dentro? Entende? Então essa carta de limpando o passado não é simplesmente esquecendo o passado. É de fato olhando para ele com muito amor, com muito cuidado, com muito carinho, entendendo os aprendizados, pegando as partes que são boas também das situações que foram aprendidas, das situações que foram vividas, e a partir disso, criando uma nova história, né? Sem ilusão. Olha o florescimento, né? A gente tem aqui alguns escorpianos começando a florescer a partir da reflexão do que passou. Aqui tem muito uma questão da criança interior. E o que é a criança interior? A criança interior nada mais é do que tudo que nos aconteceu e que nos passou. Todas as versões que antecederam até este presente momento. Então, quando eu falo de cura da criança interior, eu não estou falando só da época que eu tinha 8, 10 anos de idade. Eu estou falando de 10 minutos atrás. Das situações que foram importantes e que foram essenciais para eu me tornar o adulto, para eu me tornar essa versão que eu vivo hoje. Entende? A gente sempre vai carregar a nossa criança. E o que é também a nossa criança? É a nossa essência divina, né? É essa conexão do eu superior, do eu sou, toda essa bagagem que a gente traz desde a infância. Não só da infância, mas desde a infância, entende? E aqui deixando algumas ilusões para trás. Essas limpezas, essas organizações de tudo que nos aconteceu, faz com que a gente deixe também de viver na ilusão. Por exemplo, se eu estou falando aqui de algum relacionamento que ficou para trás, muitas vezes é importante olhar o que aquela situação me trouxe de aprendizado para eu sair da ilusão, sair da repetição de ciclos muitas vezes e conseguir me abrir para algo novo, sabe? E na sequência a gente tem a carta do compartilhamento, que nada mais é do que você conseguindo compartilhar coisas, obviamente, mas no sentido assim, por exemplo, eu aprendi com tal situação, com aquela família, com aquele relacionamento, com aquele trabalho, que eu poderia ter feito dessa e dessa forma, porque a minha consciência hoje já me permite enxergar aquela situação de uma forma diferente. Então eu trago aquele aprendizado e compartilho a minha história de vida, sabe? Então aqui, inconscientemente, saindo da ilusão, traz muito essa questão de você criando uma nova história para você. Sabe, escorpiano? É como se a gente precisasse organizar as coisas, esvaziar alguns pensamentos, esvaziar alguns guarda-roupas, esvaziar algumas histórias para a partir do vazio recomeçar.
Ou então, trazer essa bagagem para que a gente possa criar outras coisas, outras histórias, com uma estruturação muito mais consciente, digamos assim, sabe? Vamos ver o que mais? Vamos ver uma carta potencial e um desafio para esse momento? Essa carta da ilusão, que é a carta do julgamento também em alguns casos, ela traz muito a clareza, né? Você tendo consciência dessa nova história que precisa ser criada, das coisas que precisam de fato serem descartadas, mas das coisas também que são importantes observar do que passou e trazer com a gente. Tem pontos fortes, por exemplo, se eu não consigo continuar criando uma história sem com que eu entenda o que está na estrutura. Porque muitas vezes o que eu quero criar a partir de agora é muito grande. Então a estrutura do que se passou, do que eu construí, muitas vezes não vai suportar todo esse peso. Entende? Peso no sentido não só de ser ruim, mas o peso dessa nova estrutura mesmo que eu quero construir. Então é importante eu entender de fato o que está na estrutura da minha vida hoje, para saber se isso suporta as coisas que eu quero conquistar durante o caminho a partir desse momento, entende? Qual que é a potência dessa leitura para Escorpião? Por favor, uma carta. Queria virar e não virou, a carta da perspectiva. Você olhando para algumas situações, entendendo uma outra visão da mesma situação. Por exemplo, se existe alguma situação que você estava só julgando, ou então reclamando, ou então questionando demais, agora você começa a entender que isso também veio para te ensinar alguma coisa, sabe? Trouxe algum aprendizado. No fundo do deck, o 6 de copas, que nada mais é do que a cura da criança. Você voltando no passado, abraçando aquela criança, abraçando todas as versões que você já viveu, abraçando as experiências que foram importantes para que você chegasse até aqui, a esse momento, sabe? E esse momento aqui agora é o momento perfeito para a gente conseguir fazer todas as mudanças que a gente precisa fazer. Eu não consigo mudar o que passou e eu não consigo mudar o que virá, mas eu consigo mudar hoje. E muitas vezes aqui a gente tem uma questão de você começar do pouco, sabe? Começar com o que se tem. Começar, por exemplo, não esperar ter tudo para começar um novo desafio. Para começar, por exemplo, se a gente está falando de uma oportunidade profissional, a gente está falando que muitas vezes você não vai ter todos os recursos, mas você pode ir aprendendo ao decorrer do caminho. O importante é se colocar ativo para a vida, sabe? Se colocar à disposição da vida para compartilhar tudo que você já tem. Porque você, muitas vezes, acha que não tem o suficiente. Aqui a gente tem questões de pessoas que ainda estão entendendo, será que eu sou suficiente para tal situação? Será que aquilo de fato mesmo me trouxe tudo que eu precisava aprender? E a gente nunca sabe, né? E nunca vai saber. O que a gente não pode deixar é que esses pensamentos pequenos nos aprisionem no mesmo. A gente já tem toda uma bagagem, toda uma história para compartilhar, entende? A gente já tem alguma estrutura, alguma coisa que seja, a gente já tem. E é importante começar a colocar isso para fora, tá? Como potência da leitura, o Cavaleiro de Paus, nada mais nada menos do que você pronto e disposto para fazer acontecer, né? E como desafio, a Rainha de Ouros, muitas vezes não tendo todos os recursos necessários. Mais uma vez a gente volta no mesmo tópico, né? No mesmo ponto. Como que eu vou agir na velocidade que eu quero se eu não tenho todos os recursos? Será mesmo, Escorpiano, que você não tem todos os recursos? Porque aqui fala que você tem todos os recursos. Aqui fala, por exemplo, que você pode começar, não de uma maneira grandiosa, mas começar do começo. E muitas vezes começar um novo caminho, antes da gente dar o primeiro passo, a gente precisa limpar o que passou. Entende a mensagem dessa leitura? É muito isso. Muitas vezes você está querendo começar algo novo, com velocidade, com clareza, agir, você tá com gás, tá com toda a energia, né, para fazer isso acontecer, só que existem coisas que aconteceram que precisam ser revistas. Para que esses ciclos não se repitam, para que esses ciclos não cheguem, por exemplo, para que você não vá para uma outra realidade
vivendo as mesmas coisas, entende? Porque aqui tem todo o potencial. E muitas vezes esses recursos necessários, essas pessoas, né, ainda não chegaram na sua vida porque tem coisas a serem aprendidas. Porque, por exemplo, se eu der um diamante para você hoje sem estar lapidado, será que você vai saber enxergar que aquilo é um diamante? Entende? Muitas vezes é preciso voltar no passado, voltar em algumas situações que aconteceram, pegar toda a experiência e tudo que você vivenciou naqueles momentos com outras pessoas, com outras situações profissionais, dentro da sua família, desde a infância, coisas muitas vezes que você traz de muito tempo, para que a partir desse amadurecimento, aceitação e amor próprio, que são muito importantes nessa situação, você não queira agir por impulso. Você não queira simplesmente fazer, mas que você faça com consciência. E quando você toma essa decisão de agir com consciência, mesmo que seja voltando para áreas aonde você já passou, voltando para ciclos e relacionamentos por onde você já passou em algum momento, você volte no entendimento de que aquilo não vai te agregar tanto quanto o seu autoentendimento de si mesmo. Entende, escorpiano? É muito isso, assim, a importância de você curar muitas vezes, sabe? E quando eu falo curar, quando a gente fala dessas palavras, assim, que são tão importantes e fortes, né? A gente acha que está tão distante, mas não. Muitas vezes a cura que precisa acontecer é eu olhar no espelho e me aceitar do jeito que eu sou. Buscar melhoria, buscar mudança, mas aceitar que o que eu vivo hoje é de acordo com a consciência que me foi adquirida durante todo o meu tempo e minha jornada aqui, entende? E quando eu começo a fazer essa conexão comigo mesmo, ainda mais eu me conecto com o meu eu superior, com a espiritualidade, porque é a minha essência divina, e a partir do momento que eu conecto com a essência divina, eu não preciso buscar recursos de fora. Os recursos me são dados para que eu possa viver outros níveis de consciência. Entende a parada da vida, digamos assim? É a gente ir degrau por degrau, devagar, não precisa de pressa, não precisa de correria, e experienciando, sabe? Vivendo, se entregando para a vida, compartilhando, né? A carta do compartilhamento, compartilhando as coisas, poucas, sabe? Agora, eu vejo aqui pessoas que quando olham ao seu redor, a sua história de vida seria um exemplo para muita gente que está ao seu redor, entende? E muitas vezes aquela dor que você esconde, aquela dor que ficou ali presa ou guardada em algum lugar, ela vai servir de exemplo, de ajuda, de maturidade espiritual para muitas outras pessoas. Entende a sua importância aqui? Aqui pede muito isso para que você não deixe guardado todas essas questões, tá? É importante você se explorar mais, se permitir mais e se entregar com o que tem, da forma como se encontra neste momento, tá bom? Se a gente estiver falando de alguma coisa de passado, tem coisas que podem voltar, tá? Se a gente estiver falando de um ex, se a gente estiver falando de um antigo trabalho, tem coisas aqui que podem voltar a fazer parte da sua rotina. Porém, isso não vai te encontrar da mesma forma. E isso é o mais importante. Você voltar para o passado para fazer uma organização e acabar se deparando com um lugar que você quer estar, não é um problema. O problema é você voltar para a mesma situação do mesmo jeito, porque você vai continuar vivendo as mesmas histórias, tá? Agora, quando você volta para a mesma situação ou para uma situação semelhante, com outra forma, com outra consciência e com outra visão, você vive com as mesmas pessoas, com o mesmo ambiente de trabalho, com situações totalmente diferentes, com um nível de consciência muito mais elevado e muito mais... Você consegue olhar para aquilo e falar, poxa, aquilo eu julguei um tempo, mas talvez será que eu não tenho nada que eu possa aprender com aquela situação, ao invés de continuar julgando? Entende o ponto da parada? É meio que isso. Vamos ver aqui se tem alguma coisa mais que a gente precisa complementar. Mais duas, por favor. No fundo do deck, o 7 de ouros. Caíram quatro cartas, eu vou aceitar. Muito bem, a gente tem a Imperatriz na sua área de relacionamentos. Que vai dizer o quê?
Cuidado para que você não julgue o livro pela capa, entende? Muitas vezes você está querendo viver situações e ter aprendizados com pessoas que você tem uma consciência para olhar para aquilo com outro olhar. Entende o que eu quero dizer? Por exemplo, a Imperatriz, ela somatiza as 4 rainhas, né? Que vem falar desde a materialização, desde o empoderamento, desde o cuidado, desde o lado materno também, do gerir, né? Toda essa questão. Só que é importante você não esquecer de todas as etapas. Por exemplo, se a gente estiver falando de relacionamento, eu quero conhecer alguém novo, eu quero conhecer alguém, uma pessoa nova, né, para entrar na minha vida, eu quero algo novo, eu tô solteiro, quero algo novo na minha vida. Aqui a gente está falando de um processo de maturação, um processo de preparação. É como se fosse uma gestação onde você está sendo preparado para encontrar isso, tá? Pode chegar alguma coisa, alguém na sua vida, amigos, pessoas, de uma forma muito rápida, de uma forma muito avassaladora, mas quando isso aparecer na sua vida, você vai entender que talvez essa não seja a melhor maneira de começar alguma coisa. Precisa ter um pouco mais de consciência, precisa ter um pouco mais de expansão da visão, para que com clareza você consiga, com o tempo, entender, será que esse de fato é um relacionamento? Então cuidado, por exemplo, se chegou alguma coisa em uns amigos diferentes, ou então você começou a fazer parte de um novo ciclo, ou então algumas pessoas começaram a se apresentar na sua vida, assim, interessadas, digamos assim, em você, você vai ficar meio que, sabe, será que isso mesmo é para mim? Será que eu tenho a possibilidade de viver isso? Você não é aquela pessoa que vai se entregar. Se isso chegar muito rápido, você não vai se entregar de cara, pelo que eu vejo aqui. Porque a Imperatriz, ela tem muito um autocontrole, um discernimento, e muitas coisas precisam ser maturadas, muitas coisas precisam ser processadas e planejadas com o tempo, para que de fato se torne algo grande. Mas, de qualquer forma, tem sim possibilidade, potencialidade para ser algo muito expansivo na sua vida, tá? Em relação à vida profissional, eu vejo aqui uma nova oportunidade que te faz seguir um outro caminho. É uma oportunidade que não está muito perto. Eu não sei se não está muito perto fisicamente ou energeticamente, sabe? Porque muitas vezes tem muitas coisas que estão muito perto da gente, mas a gente não está energeticamente ligado àquela situação naquele momento. Se esse é o seu caso, vai ser necessário trabalhar a sua energia para que você consiga alinhar a isso. Trabalhar a energia, por exemplo, pode ser também buscar conhecimento, começar novos cursos, fazer coisas que te elevem, que te capacitem para conseguir atingir esse nível, esse trabalho, enfim, essa nova oportunidade, tá? Ou pode ser também que você já está preparado para isso, só que vai exigir um deslocamento da onde você está hoje. Entende? Então, assim, e não só um deslocamento físico, um deslocamento e uma mudança de posicionamento também em relação àquilo, sabe? É voltar também na questão do seguinte, não julgue o livro pela capa. Às vezes aquela oportunidade que já foi vivenciada em algum momento pode ser algo muito promissor, porque a sua visão é diferente. Então se permita explorar, se permita seguir novos caminhos, se permita seguir caminhos onde você consiga ver expansão. Mas tem uma grande oportunidade, a gente tem um Ás de Ouro aqui na sua linha profissional, então tem uma grande oportunidade, tá? De um modo geral, é necessário um pouco mais de autocuidado. A gente tem o diabo no centro da leitura, que traz um pouco de você, em alguns momentos, ainda se auto-sabotando, de você querendo dar alguns passos para trás com medo de não ser o suficiente bom, sabe? Por exemplo, eu mandei uma mensagem para uma pessoa, a pessoa demorou 2 horas para me responder, e aí durante essas 2 horas você fica, pô, mas será que a pessoa me quer? Será que aquele trabalho me quer? Será que... Entende? Tem essas questões e pede para você não se aprisionar no passado, nas experiências que te trazem essas limitações, porque você tem total potencial e você já está no nível de consciência elevado em relação a tudo que te aconteceu. Então isso não é uma preocupação, tá? Cuidado com o ego em relação... Aqui eu não vejo nem muito ego, mas sim uma preocupação com medos, inseguranças de você com você mesmo. Um processo de autossabotamento, tá? Vamos ver.
Escorpiano, tempo de plantar, tempo de colher. É chegada que fala? Vou mudar. Chegou o momento de você entender que existem coisas na vida, principalmente na vida espiritual, na sua consciência de você com você, que vão ser muito mais importantes do que bater ponto, cumprir horário, do que, sabe? Tem umas coisas que você vai chegar num lugar para fazer alguma coisa e você vai fazer muito além, não só pelo seu trabalho, mas por ser quem você é, tá? Por uma questão energética, por uma questão das pessoas conhecerem, conseguir enxergar em você a sua luz, o seu transbordar, sabe? O quanto você pode compartilhar além do técnico, isso no meio profissional e no meio de relacionamento também, não só no que você pode oferecer em relação ao amor, em relação à segurança, mas em relação à companhia mesmo, sabe? Eu vejo aqui pessoas que estão sentadas numa mesma mesa, mas elas não estão preocupadas em estar no celular o tempo inteiro, elas estão preocupadas em compartilhar, em trocar informações. E isso é muito, muito, muito bacana, principalmente para os dias atuais, né, que estamos vivendo. Escorpiano, essa é a mensagem para vocês. Espero que tenha feito algum sentido aí do outro lado. Gratidão infinita. Volte sempre. Curte, comenta, compartilha. Se inscreva no canal e a gente se encontra no próximo vídeo. Um beijo e até lá. Tchau, tchau.